Mais o Fabiano, que ainda vai entrar. E tem uns 40 assistindo aula aí por aí. Mais ou menos por aí, 45. Tem que ter um pouco mais de paciência. João. Bom dia, professor. Boa tarde, na verdade. Boa tarde, João. Professor, só para confirmar, sua disciplina vai ser presencial, correto? Não. Presencial não, IAD, desculpa. É remota, é. O semestre todo vai ser remoto. É como eu já falei para vocês. O Consune, vocês é o maior conselho que a universidade tem. Ele definiu as coisas com essa volta de aula presencial. Então, tem que apresentar o certificado de vacina, essas coisas todas lá. Agora, como deve ser feito isso? A gente não sabe. A universidade não se pronuncia. Né? Porque até agora o chefe do departamento não fez reunião com a gente para dizer alguma coisa desse tipo. E o próprio Consune fez a resolução de quem tem mais de 60 anos pode escolher remoto ou presencial. Como está essa confusão? É claro que eu gostaria de estar presencial, isso é o óbvio. Mas com a confusão toda aí que ninguém sabe como vai ser, os velhos optaram pelo remoto. Tá? Aí a gente está aguardando o chefe chamar a gente, né? Para definir o que é, como é que vai ser, essas coisas todas. Mas, por enquanto, é tudo remoto. O departamento inteiro está remoto agora. Então, vamos aguardar isso aí. Que antes já tínhamos definido que as turmas do bacharelado em matemática e da licenciatura eram presenciais, porque são turmas pequenas. E as aulas não são na central de aulas, são no bloco da gente mesmo. Tá? No bloco da gente mesmo. Então, a gente controla tudo ali, dá para controlar tudo. São salas que cabem 20 alunos no máximo. São as salas da gente mesmo, no bloco da gente mesmo. Lá embaixo, se vocês forem na universidade, lá no CCAN, tem um bloquinho logo no início, aquele bloco lá em cima é da gente, do lado direito. Parte da estatística também é da gente, e um bloco fora também é da gente. Então, a gente tem as salas aí, dá para controlar essa história. Bom, vamos começar. Já está esperando bastante. Bom, só relembrar o que a gente fez. Até agora a gente começou estudando limites de uma função, que é um conceito interessantíssimo, importantíssimo, para a gente definir o que vai ser a derivada de uma função, e derivada que é importante nos estudos de uma forma geral, tá? Tanto na engenharia de energias renováveis, nos atuariais, tem aí alguns alunos da atuariais da estatística. Então, as derivadas é que são importantes, certo? E para fazer derivada, a gente precisa de limites. Por isso que a gente vai aprender limites. Aí, nessa parte de limites, a gente vai aprender a calcular, tá? Como a gente viu aqui as propriedades. Então, todas aquelas propriedades, aqueles 4 teoremas que a gente botou no início, eles são essenciais para a gente resolver limites aí. E o que a gente vai fazer hoje é continuar fazendo limites. O que nós fizemos até agora foi limite de uma função em um ponto, né? Um ponto que poderia ou não pertencer ao domínio da função. A gente viu exemplos de funções, mesmo não estando definida naquele ponto, tinha limite naquele ponto. Antes de a gente continuar, Roni, você gravou, tu mandou a aula para mim, não? Hein, Roni? Ah, tá bom, ok. Quer tentar fazer essa aí para ver se o Aldo pega? Ok, tá bom.
Então, como eu ia dizendo, a gente fez limite de funções para o x tendendo a um ponto. Como eu falei, o poder desse ponto está no domínio ou não da função. O limite podia... Ok. O limite podia existir ou não. O que a gente vai fazer agora é estudar o conceito, o comportamento de funções, tá? Quando o x é muito grande positivo ou muito grande negativo. Ou seja, quando o x tende a mais infinito ou quando o x tende a menos infinito. Né? Essa é a diferença do que a gente vai fazer hoje. Antes a gente fazia x tendendo a um ponto. Agora a gente vai botar x tendendo a mais infinito e x tendendo a menos infinito. E aí a gente vai estudar o comportamento da função quando o x, né, se mandar para mais infinito ou para menos infinito. Como exemplo, vou fazer aqui a apresentação para vocês. Então, está aqui limites de uma função. Então, vamos pegar uma função qualquer função, não tem. Tá? Peguei aqui a função 2 menos 2 sobre x e vou ver o que acontece com essa função quando o x é muito grande positivo, ou seja, quando o x tende a mais infinito, tá? Você sabe o que é o símbolo infinito, uma coisa grande positiva, menos infinito, uma coisa grande negativa. Tá? Então, vamos ver o comportamento dessa função quando o x... Vamos começar com mais infinito. O que é que acontece, né, quando o x tende a mais infinito aqui? Tá? Certo? O que é que acontece com 2 sobre x? Quando você tem uma fraçãozinha aí, 2 sobre x, e esse denominador aí, o x, vai ficando grande, tá? X tendendo a mais infinito, vai ficando grande. O que é que acontece com essa fração aí? A gente sabe de fração, de conhecimento de fração, quanto maior for o seu denominador, menor é a fração. Certo? Quanto maior for o seu denominador, menor é a fração. Isso é um negócio de fração meio comum, que a gente sabe. Estudou fração, sabe disso. Então, quando o x vai ficando grande, 2 sobre x vai tendendo a zero, vai ficando pequenininho. E a função 2 menos 2 sobre x, observe, e quando o x tende a mais infinito, 2 sobre x é positivo. Vai ter um menos aqui. Então, fica 2 menos esse valorzinho aí. Então, isso vai ficar menor que 2, mas se aproximando de 2. Pelo lado positivo, né? Se aproximando de 2. A função é positiva. 2 menos uma coisa positiva, então dá um valorzinho menor do que 2, mas se aproximando de 2. Então, essa função, quando o x é muito grande e positivo, ela vai se aproximando de 2, mas por valores menores que 2. Né? Por valores menores que 2. E a gente escreve isso aqui, ó, como essa expressão que está aqui. Limite, quando o x tende a mais infinito, da função, a f que a gente tomou lá, vai para 2. Tá? Vai para 2 por valores menores que 2, que é... Né? Tá certo? Por quê? 2 sobre x é positivo. 2 menos uma coisa positiva dá menos que 2. Tá? Agora, se x for tender a menos infinito, a gente pegar valores muito grandes negativos agora, o que é que acontece com 2 sobre x? Também vai para zero, do mesmo jeito. Só que o jeito que ele vai para zero é por valores negativos, porque o x agora é negativo. 2 sobre x é negativo. Então, tem 2 menos um número negativo. Portanto, a gente vai somar 2 mais alguma coisa que vai tendendo a zero. Ou seja, a função vai também se aproximando de 2, mas por valores maiores que 2 agora. Antes era por valores menores que 2, agora por valores maiores que 2. E a gente escreve desse mesmo jeito aqui. E a maneira de calcular o limite é a mesma coisa que a gente ia fazendo lá. Certo? Vocês podem ver isso mais claramente pelo gráfico da função. Ó. Tá certo? Vocês estão vendo aqui. Tá aqui, ó.
Para valores de x muito grandes, está vendo aqui, ó? Aqui está o eixo do x, ó. Quando o x tende a mais infinito, vai-se embora aqui, ó, a funçãozinha, ó. A função está se aproximando do 2. Essa reta aqui é y igual a 2. Por baixo, como a gente tinha observado, ó, vai para 2, mas por valores menores que 2, porque era 2 menos uma coisa que era positiva. Quando o x é negativo, ó, vai para menos infinito, tá certo? A função está aqui, ó, o gráficozinho, deve ser o gráfico de uma hipérbole. Então, o que acontece quando x vai para menos infinito? Como x vai para menos infinito, 2 sobre x é negativo. Menos com menos dá mais. Então, a gente vai somar, isso fica maior que 2. Exatamente, olha o gráfico dela acima da reta y igual a 2. Mas ela está indo para 2 por valores maiores que 2. Então, a gente diz que, nesse caso, o limite da função, quando o x tende a menos infinito, é 2. Faz normalmente. Tá? Só que agora x é muito grande positivo ou muito grande negativo. Eu não vou fazer a formalização dessas definições. Está aqui. Quem quiser curiosidade de ver esse negócio, mas é a definição formal que a gente fez lá. A função definida no intervalo aberto agora a mais infinito, porque o x está tendendo a mais infinito. Então, o limite vai ser L, quando o x tende a mais infinito. Dado uma vizinhança de L, é possível encontrar uma constante A positiva, de modo que toda vez que você pegar x maior que A, modo de f de x menos L está menor do que F, ou seja, está na vizinhança, o f de x está na vizinhança do L. É a mesma coisa, só que muda, né, aqui na definição, né? Só muda. E aqui, a partir, como o x está indo mais infinito, a partir de uma constante, essa constante é grande aí, tá? É positivo, mas é muito grande esse negócio. Tá? Do mesmo jeito para x negativo. Nós não vamos cobrar essas coisas para você de jeito nenhum, porque a função daqui, ou se vocês não precisam disso tudo. Precisa aprender limite a fazer derivada, tá? Para depois fazer integração, que isso é importante nessas aplicações de vocês aí. Também pesquisa operacional, que tem muita coisa disso aí, desse negócio. Tá? Observações. Ó. As propriedades que a gente conhece continuam sendo verdadeiras do mesmo jeito, não mudou nada, fica tudo verdade. Mas vamos observar aqui, como a gente trabalha muito com polinômios, tá? E com funções polinomiais, a gente está conversando aqui, está começando a fazer essas coisas, e com funções racionais, que são quocientes entre polinômios, tá? Então, vamos ver essa observação aqui. Quando eu tiver um polinômio, o que acontece com esse polinômio quando o x for, o limite desse polinômio for para mais ou menos infinito, o x, tá? Vamos ver o que acontece aqui com esse polinômio. O que a gente fizer aqui é o que nós vamos fazer nos problemas também. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar um polinômio, qualquer polinômio, tá? A nxn, a n menos 1, xn menos 1, e aí vai. Até A1x é o A0, que é o termo constante. Eu vou calcular os dois limites, quando o x tende a mais infinito e quando o x tende a menos infinito de p de x. Tá? Vamos ver isso aqui, ó. Para a gente calcular o limite, quando o x tende a mais ou menos infinito, o que é que a gente faz? Ó? Vejam aqui. A gente coloca o termo de maior grau em evidência. Depois vocês vão ver por que o termo maior grau em evidência. Tá? Então, vejam lá. Botamos, no nosso caso aqui, é o ANXN. Então, bote em evidência o ANXN. Certo? Então, ANXN dividido por ANXN dá o 1 que está aqui. Tá? AN menos 1, XN menos 1, dividido por ANXN, está aqui, ó. Eu tenho evidência. Fiz isso em todos os termos do polinômio, até o A1x dividido por ANXN, A0, ANXN. Certo? Vou fazer essa conta agora aí. Vejam que, se eu multiplicar o AN por cada termo que está entre parênteses, eu volto para o polinômio lá. Então, foi isso que a gente fez. Eu estou em evidência lá o ANXN. O termo de maior grau. Isso é que é importante da história, né? Nos exercícios, isso é que é interessante. É o termo de maior grau. Tá? Vou efetuar a divisão. Aqui tem AN menos 1
e a n, e são números reais, né? Polinômio, lá os coeficientes lá, é um número real. Aí tem aqui, ó, xn menos 1, x elevado a n menos 1, e aqui tem xn, ó. Vamos simplificar, é potência de mesma base. Como é que a gente faz? A gente subtrai os expoentes, né? Então, é n menos 1 menos n. N menos 1 menos n, simplifica os n, né? Sobra só o menos 1. Aí eu usei a propriedade de potência, de potenciação, aí o x apareceu embaixo, ó, tá vendo? Vocês lembram das propriedades de potência? A vezes a elevado a m vezes a elevado a menos m, isso dá potência do expoente. M menos m dá a elevado a zero, que dá 1. Portanto, a elevado a menos m é igual a 1 sobre a elevado a m. Certo? São as propriedades que a gente usa bastante. Isso aí. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Simplifiquei xn menos 1 por xn. Sobrou um x embaixo, que a potência de baixo é maior. Tá? Uma unidade só maior. Lá em cima tem n menos 1, embaixo tem n. Tá? E fui fazendo isso. N menos 2 com xn. Dá a n menos 2, x quadrado. E fui fazendo. Até chegar lá no A1x, AN, xn. Simplifica aí, ó. Aqui tem x elevado a n. Então, n produto de x n vezes. Em cima só tem 1. Ó. Aí simplificou, sobra n menos 1 embaixo. Está aqui, ó. A n xn menos 1. E aqui não tem x, ficou do mesmo jeito. Então, fiz essa conta daí. E veja o seguinte, olha. Quando a gente fizer x tendendo a mais infinito, né? X assumindo valores muito grandes, positivos, o que é que acontece aqui, ó? Com a n menos 1 sobre a nx. Lembro, a n menos 1 e o an são constantes. Então, isso é um número real que não interessa a gente saber, não, tá? Então, pensa só um número real, uma constante. E aqui tem 1 sobre x, ó. Quando o x é muito grande positivo, o que é que acontece com 1 sobre x? Vai para zero, né? Denominador ficando grandão, numerador tem 1, tá? Então, isso vai para zero. Então, quando a gente passar o limite aqui desse termo, quando o x é muito grande, a n menos 1 sobre a n, isso vai para zero. Ora, então, quando o x estiver elevado a n, mesmo que a potência é muito maior, isso vai mais rápido para zero, tá? Então, esse termo aqui vai para zero e esse termo também vai para zero. Tá certo? Então, só sobra o 1 aqui dentro do parênteses. Ó. Quando o x é muito grande positivo, esse parênteses aqui tende a 1. Então, sobra só limite de AN, XN, quando o x tende a mais infinito. Então, vocês estão observando o quê? Que em casos de limites, quando o x tende a mais, o menos infinito também vai ser a mesma coisa. A mais infinito, quem manda no limite é o termo de maior grau. Ó. É isso que a gente está concluindo aqui. Ó. Sobrou só o AN-XN. O que é natural, né? Se a gente olhar, tem um bom senso aqui de olhar as coisas, x elevado a n, quando x for muito grande, isso vai ficar atingir valores muito mais rápido do que os outros valores. Então, os outros valores que a gente vai somar não vão alterar muita coisa, não. Então, quem manda na história é o termo de maior grau em se tratando de polinômios. Né? Isso que está aqui é exatamente o que eu estava dizendo ainda. O limite daqui do parênteses vai para 1. Né? Conclusão, ó, em se tratando de polinômios, limite de polinômio, quem manda na história é o termo de maior grau. Né? Claro que o coeficiente também fica lá. Se x for para menos infinito, obviamente, ó, esse termo que está aqui dentro do parênteses também vai para zero. Né? Também vai para zero do mesmo jeito. Né? Então, vai para zero, todo mundo aqui vai para zero, só sobra o 1. Então, se eu puser para menos infinito, a conclusão que eu chego é que o termo de maior grau é quem manda no limite aí. Certo? Então, eu vou fazer alguns exemplos fazendo essas contas, tá?
mostrando que quem vai mandar na história é o termo de maior grau, tá certo? E fazendo essa continha devagar aqui para vocês observarem. Outra coisa que eu quero que vocês observem. Veja cada exemplo e vá tentando tirar conclusões. Eu vou fazer essas perguntas aí. Vamos observar o que a gente está fazendo, o que está... Tá? Esse primeiro limite aqui, ó. Limite 3x3 mais 4x2 menos 10. Tá? Então, quem manda, que a gente viu lá em cima, limite disso é o limite de 3x3, né? O que a gente acabou de fazer ali. Quem manda é o termo de maior grau. Limite de 3x3, quando o x tende a mais infinito, isso vai para mais infinito, sem dúvida nenhuma. Aí eu vou fazer a conta do mesmo jeito que eu fiz lá para polinômios. Olha aqui, ó. Só para vocês enxergarem aqui a história. Limite de 3x3 mais 4x2 menos 10. Vocês imaginem, por exemplo, ó, quando x for para infinito, x3 também vai para mais infinito, muito mais rápido. Aí você vai tirar 10 desse número. Isso não serve para nada, né? Tirar 10 disso, né? Nem o quadrado também não serve para nada. E é isso que a gente está mostrando aqui. Então, o que é que a gente fez lá? Pegou o termo de maior grau e botou em evidência. Aqui, nesse caso aqui, é o 3x3. Ó. 3x3. Certo? Bom, deixa eu dar um passo mais aqui, para ficar mais fácil vocês enxergarem aqui. Deixa eu botar aqui. Tá vendo aqui? Botei em evidência, ó. Eu tenho minha evidência. Daí, deixa eu ajeitar aqui, que é 3x3 aqui. Pronto. Tá aí, ó. O teu 3x3 em evidência, ó. 3x3 dividido por 3x3 dá 1. 4x2 dividido por 3x3, está aqui, ó, na evidência. E 10 por 3x3. Botei em evidência. Porque mais um de onde, Murilo, está falando de que é? Qual é o 1 que você está falando? Hein, Murilo? Está falando aqui mais um? É isso que você está perguntando? Depois do 3 vezes 3. Onde é que tu está falando isso? É nesse exemplo mesmo aqui que você está falando? Onde é que tem 3 vezes 3 aí? Bota de novo aí. Depois do 3 vezes 3. Onde é que está o 3 vezes 3 aqui? Três x 3 vezes 1. Tá ok. Tá bom. É porque a gente não está botando em evidência. Eu estou pegando esses 3x3 daqui, ó, dividindo pelo 3x3 que eu estou botando em evidência. Não dá 1? Aqui não tem problema que o x está ainda mais infinito. Tá certo? É diferente de 0. Então, não tem problema de eu fazer essa conta. Veja que, se você fizer o processo inverso aqui, vamos olhar para essa segunda parcela aqui, ó, multiplique aqui, ó, 3x3 vezes 1, 3x3. 3x3 vezes 4x2 dividido por 3x3 dá o 4x2. Menos 10 vezes 3x3, simplifiquei, dá o menos 10. Então, como é que a gente bota em evidência? Não é isso? Fazendo o papel contrário. Ó. Então, vai lá, bota em evidência. 3x3 dividido por 3x3 dá 1. 4x2 ó, dividido por 3x3, que é que eu botei em evidência. Menos 10 sobre 3x3. Agora, eu vou fazer essa conta daí. Ó. O 3x3 ficou, o 1 ficou. x2, ó, 4x2, e aqui tem 3x3. Ó. Potências de mesma base, eu subtraio os expoentes. Tá?
Então, lá em cima tem 2, embaixo tem 3. Sobra 1 embaixo, né? 3 menos 2, 1. É assim que faz a conta? 3 menos 2, 1. Então, sobra um x embaixo, tá aqui, ó. E o 10 sobre x3, como não tem x lá em cima, continua do mesmo jeito. E agora passe o limite quando o x tende a mais infinito. O que é que acontece com o parênteses aqui, ó? Quando o x é muito grande positivo, 4 sobre 3x vai para zero. A gente sabe, né? O denominador está aumentando. A fração está diminuindo. O 4 está parado lá em cima. Se você dividir 4 por 5, dá 0,8 lá. 4 por 50 já vai dar muito menos. Né? 0,08. Então, você está vendo que ela está diminuindo. Aí eu estou falando em coisa grande, né? 4 dividido por 2 trilhões, por exemplo. É um negócio bem pequenininho. Ainda é pequeno, ainda é pouco, porque x tende a mais infinito. Pela mesma razão, 10 sobre 3x3 vai para zero. Então, o parênteses aqui vai para 1. Como x tende a mais infinito, x3 vai para mais infinito. Quer dizer, uma coisa grande vezes 1. Continua dando essa coisa grande. Tá? A gente não faz conta com símbolo, mas a ideia a gente tem. Se eu tenho uma coisa grande e multiplico por 1, continua dando essa mesma coisa grande aí. Né? Essa conta a gente pode fazer. É diferente do que a gente fez na aula passada. Infinito menos infinito, não sei fazer. Agora, infinito vezes infinito, dá infinito. Porque eu tenho um número grande, multiplica por outro número grande, dá um número grande também, que é representado por infinito. Certo? Portanto, o limite aqui vai para mais infinito. Ou seja, quem manda é o termo de maior grau, como a gente está vendo aqui. Isso aqui eu podia escrever limite de 3x3 mais 4x2 menos 10x, menos 10, igual ao limite de 3x3 só, como a gente viu aqui, ó. Limite de AN xn. Quando o x for para infinito, isso vai para infinito. Aqui é mais infinito, tá? Tá certo? Tá bom aí? Eu podia até botar aqui para vocês. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu pegar aqui, para ficar mais fácil para vocês. Como a gente tinha observado antes. Tá certo? O termo aqui vai para 1, sobra só o 3x3, como a gente botou aqui, mesma coisa. Tá aí, ó. Limite de 3x3, quando o x for para infinito, isso vai para infinito. Se quiser botar igual a infinito, vocês podem botar, muito embora eu não gosto muito de escrever, não, que infinito é, né, igual a um símbolo, não fica muito legal, mas sem problema. Tem livro que escreve, então não tem problema nenhum, não. Tá claro isso aí? Ok. Vamos ver a letra B aqui, ó. Limite 2, 1 sobre 2x menos 1 sobre 4x. Certo? O que é que acontece? X tende a mais infinito. Tá? Aqui não tem termo de maior grau, não. Ó. Então, vamos passar o limite aqui desses termos. Limite da constante é a própria constante. Limite 1 sobre 2x, quando o x é muito grande, para quanto vai isso? 1 sobre 2x. Quando o x for para infinito, para quanto vai esse número aí? 1 sobre 2x é para onde? Pense numa fração com o denominador aumentando. O que é que acontece? Né? O exemplo que eu gosto de dar, tu pega uma barra de chocolate, tá? E vai dar um pedaço para... Quanto menor for o pedaço de chocolate, mais gente vai comer. É a mesma coisa dizer que esse negócio vai para zero. Tá? É a mesma coisa dizer que 1 sobre 2x vai para zero. Uma fração onde o denominador está aumentando, ela está diminuindo. Isso, Rony, vai para zero. O mesmo ocorre que o 1 sobre 4x2 também vai para zero. Portanto, o limite aqui vai para 2. Como está dito aqui, ó, 1 sobre 2x vai para zero, 1 sobre 4x também vai para zero, 4x2. Certo? Então, passa o limite normalmente e analisa cada caso, cada fator que você tem aí. Você tem uma fração,
o denominador está aumentando, a fração está diminuindo. Tá? Se vocês sabem com fração. Quanto maior for o denominador, menor é a fração. Tá? Alguma pergunta aí? Olha para esse problema, letra C. O que a gente fez lá em cima? Botou o termo de maior potência em evidência. Então, vamos fazer isso aqui. Ó. Botar o termo de maior potência em evidência. No numerador, é o 3x2. É o 3x2. Bota em evidência. 3x2 dividido por 3x2 dá 1. 4x dividido por 3x2. É botar em evidência. É botar em evidência. Ok? Faz a mesma coisa embaixo aqui. Qual é a maior potência? x2. Então, bota o 5x2 em evidência. Se não quiser botar o 5x2, botar só o x2, não tem problema não. Não vai acontecer nada demais, não. Então, botei lá, ó. 5x2 por 5x2 dá 1. A gente sempre bota e escreve botando isso, porque o parênteses vai para 1, que é fácil a gente enxergar. Depois, ó, menos 3x sobre 5x2 mais 2 sobre 5x2. Quer ver se está certo? Faz o processo inverso. Multiplica aqui esse parênteses por 3x2. 3x2 vezes 1, 3x2. Está aqui, ó. 3x2 vezes 4x sobre 3x2, simplifico o 3x2 sobre o 4x. Aqui não tem problema nenhum dele aparecer no denominador, porque o x está ainda mais infinito, não zera de jeito nenhum. Certo? O mesmo ocorre aqui no denominador. Certo? Vou fazer a conta como eu fiz lá na outra lá. 3x2, 1, aqui tem 4x e aqui tem 3x2. Em cima tem x e embaixo tem x2. Tá? 2 menos 1, 1. Tá? Se eu botar todo mundo lá para cima, fica x elevado a 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Então, daria 4/3 de x a menos 1. X a menos 1 é 1 sobre x. Por isso que apareceu 4 sobre 3x lá. Faz a mesma conta aqui no denominador. 3x sobre 5x2, 3 sobre 5x. Diferença. Potência de mesma base subtrai os expoentes. Isso vocês sabem. 2 sobre 5x2. Certo? Então, a gente tem aqui, ó, 3x2 vezes esse parênteses, e aqui tem 5x2 vezes esse parênteses que está aí no denominador. Posso simplificar o x2, ó. x2 aqui, x2 aqui. Simplifica o x2. Não tem problema nenhum, né? Eu já disse que o x a mais infinito. 0. Então, simplifiquei o x2 com o x2, sobrou só o 3 e o 5. Fala, Edvanilson. Foi sem querer, professor. Foi sem querer. Tem de resolver debaixo com... Não precisa não, Rony. Deixa do jeito que está aí. Não precisa mexer em nada, não. Tá? Tá certo? Por quê? Aqui não precisa fatorar, porque o x está indo para mais infinito. É diferente do que a gente vinha fazendo, tá? Lá, antes que a gente ia fazendo e fatorava os polinômios, tá certo? O x tendia ao número. Isso implicaria que esse número é a raiz daquele polinômio lá. Aí era fatorável tudinho. Tá? Teria. Se fosse para zero, o quê, Fabiano? Diz aí. Ele está perguntando por que vai para o infinito. Porque o senhor disse que não precisava fazer o produto não estava embaixo. Eu disse para ele só precisa se fosse para zero, né? Se o denominador fosse para zero, mas aqui está tendendo a mais infinito. Não ia alterar em nada, não. É diferente do outro, tá? Não vai pegar o raciocínio não vai pegar o raciocínio que a gente fez para o outro para trazer para cá aqui. São coisas completamente diferentes. Antes, x tendia ao número. Aqui, x está ficando muito grande, ou positivo ou negativo. A gente está começando com os positivos aqui. Mas se eu botar negativo aqui, não vai alterar em nada. Vai dar o mesmo valor, o mesmo resultado.
Tá? Então, quando a gente passar aqui limite, quando o x ficando muito grande, ó, 4 sobre 3x é para zero. Portanto, como a gente tinha visto antes, o parênteses vai para 1. E, nesse caso, o numerador vai para 3. E o denominador, olha, o parênteses continua indo para 1. A gente já fez isso lá em cima. Tá? 3 sobre 5x vai para zero. 2 sobre 5x2 também vai para zero. O denominador está indo para 5. Os dois existem. Portanto, o limite do quociente é o quociente dos limites. Tá? Os dois existem e o denominador não se anula. Propriedade que a gente viu lá. Tá? Eu escrevi aqui na frente, vocês devem ter olhado aí, que as propriedades de limite continuam tudo verdadeiras, do mesmo jeito. Não muda nada, não. Tá certo? Então, o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que eles existem, o denominador não se anula. Portanto, o limite deu 3/5. Estão observando aí alguma coisa ou não? Vocês conseguem observar alguma coisa? Olha para o limite e olha para a resposta. É o coeficiente. É o coeficiente do maior grau do polinômio, né? É isso, professor? Para o coeficiente. Espera aí, deixa eu ver. Falando do maior grau. É o termo de maior grau, tá, Rony? Isso. Termo de maior grau. Mas temos observações a serem feitas aí. Vocês estão observando só os números lá. Mas tem uma principal aqui. Vê se alguém consegue descobrir que ela é mais forte do que isso que vocês estão dizendo aí. Fala agora, João. Tua chance. O parênteses vai sempre para 1. Exatamente. O Eu parênteses estou sempre vai para 1. tentando fazer ainda de cabeça, só que quando eu faço minha parte, eu esqueço a outra. Vou tentar aqui. Olha, João, vamos acreditar que você pode fazer, viu, João? Ninguém vai me convencer que não pode fazer. O professor acredite, de cabeça não dá, não. Ninguém me convence, não. O que pode acontecer, na minha maneira de analisar os fatos, uns podem fazer mais rápido do que os outros, mas todos têm capacidade de fazer. Agora, tem que tentar. Tá? Ficar só olhando não adianta de nada. Você tem que tentar fazer. Você pode levar mais tempo do que o outro, mas vai conseguir fazer. Eu posso fazer. Eu vou conseguir fazer. Porque é muito simples, na minha maneira de ver, eu dizer que não sei. Não sei, pronto. Ninguém te cobra mais nada. Se você diz que não sabe, como é que eu vou cobrar alguma coisa? Não. Tá? Então, não diz que não sabe. Espera aí que eu vou tentar, vou pensar, vou raciocinar, vou ver o que é que eu faço. A gente tem que ser assim. Não pode chegar e dizer, eu não sei fazer, ele é bom demais. E ninguém cobra mais nada, fica lá sentadinho e não faz nada. Não vamos com essa conversa mole aqui, não. Tá? Eu sei fazer, eu posso fazer. O assunto é novo? É, mas eu vou tentar fazer, todo mundo aprende. Tá? Bom, vamos voltar para cá. Tem um detalhe importantíssimo aqui, que vocês ainda não falaram. Qual é o grau do numerador? Hein? De qual, professor? O grau do numerador. 2. Ok, Rony. Grau do denominador. Ok, 2. então, o que é que vocês estão vendo aí? Os graus dos polinômios, tanto do numerador como do denominador, são iguais. Aí o resultado do limite deu o que você estava falando. Ó. O quociente entre os coeficientes dos termos de maior grau. Certo? Mas isso só funciona se os graus forem iguais. Tá certo? Então, certo. Uma coisa, se aparecer um problema onde acontece esses casos assim, os graus são iguais,
Não vamos botar a resposta lá, o quociente, não. Tem que fazer a conta, tá? Você sabe qual é a resposta, mas desenvolve o raciocínio que você tem. Não tem que escrever essas coisas aí. Ou pegar só o termo de maior grau, porque os outros a gente já sabe que vai para 1, e fazer o quociente entre limite de 3x2 dividido por 5x2. Simplificou o x2, dá 3/5. Tá? Porque dentro a gente já sabe que vai para 1. Então, quando o x tende... Aqui é mais infinito. Mas se eu botar menos infinito, dá a mesma coisa, né? Os termos continuam indo para zero do mesmo jeito. Só que uma hora que vai para positivo, outra para negativo, ok? Aí, os graus são iguais, então o resultado é o quociente entre os coeficientes do termo de maior grau. Isso a gente já sabe. Tá? Vou repetir. Não bota só o resultado, não, tá? Se botar, eu vou botar. Estou avisando bem antes. Tá? Tem que mostrar o desenvolvimento assim. Não é decorar as coisas aqui. Não é decorar isso. Tá? Então, o que está escrito aqui é exatamente isso, essa observação que tem aí, que você está fazendo aqui. Oi. Você precisa colocar passo a passo mesmo, tipo, eu vou mudar alguma coisa ou substituir. Eu boto essa coisa, depois eu vou substituir a mesma coisa na mesma fração. Você pode pegar isso, você pode pegar só o termo de maior grau, João. Ok. Limite de 3x2 dividido por 5x2. Aí faz a conta. Tá? Como o x é para mais ou menos infinito, tanto faz, você vai simplificar o x2 e vai dar limite de 3/5. Limite da constante é a própria constante. Certo? Como eu falei anteriormente, as propriedades que a gente conheceu lá em cima, os teoremas, continuam sendo verdadeiros do mesmo jeito. Tá? Do mesmo jeito, ok? Não. Então, a gente tem essa observação aqui nesse caso. Quando o grau de cima for igual ao grau de baixo, o coluna de baixo, o resultado do limite a gente já sabe. Certo? Mas ninguém é curioso, não, né? Porque se os graus são iguais, ninguém faz pergunta. E se o grau de cima for maior? Se o grau de cima for... Se o grau de baixo for maior, o que é que... Eu estou esperando essa aqui. Né? Tá? Então, antes da gente fazer isso, mas dá para descobrir quanto dá, João. Ô, Fabiano. Eu estou esperando saber o grau do... Quando for diferente os graus. Faz tempo que eu vi isso, não estou lembrando, não. Tá? Vamos ver esse outro exemplo aqui. Ó. Tem uma raiz aí, todo mundo não gosta de raiz, vamos prestar atenção aqui. Mas a ideia de se resolver isso é a mesma ideia daqui, botar o termo de maior grau em evidência. Não muda absolutamente nada. Por que não muda? Porque a gente viu lá atrás uma propriedade que dizia, né? Limite de x ao quadrado, quando x tem a 2, dá 2 quadrado. O limite do produto é o produto dos limites. Se esse expoente lá for meio, ou seja, o limite entra dentro da potência. E raiz quadrada não deixa de ser uma potência, só que a potência é meio lá. Tá certo? Mas não deixa de ser uma potência. Portanto, eu posso entrar dentro da raiz para calcular o limite, por causa das propriedades que a gente botou lá. Tá? Então, é isso que não, mas o raciocínio é o mesmo. Tá? Só que eu vou fazer dentro da raiz. Ó. Vou olhar para a raiz, como eu já sei que eu posso entrar com um limite dentro da raiz, eu vou botar o termo de maior grau, né, que é o x2 aqui, que está dentro da raiz quadrada, em evidência. Ó. x2 em evidência. 1, 4 sobre x2. Perfeito? Mesma conta de lá. Tá certo? E embaixo também, ó. Vou fazer aqui o maior potência em evidência. Ok? Aqui ficou um produto, ó, x2 vezes esse termo que está aqui entre parênteses. Raiz do produto, produto das raízes. A gente já viu isso nas propriedades que tem lá atrás. Tá? Então, ficou raiz de x2 vezes a raiz de 1 menos 4 sobre x3. Certo? Agora, raiz de x2, a gente viu que era módulo de x, né? Não vimos isso quando definiu o valor absoluto? Então, raiz de x2 é módulo de x. E o resto está repetido aí.
Como x é negativo, x tende a menos infinito, quanto é que dá módulo de x? Menos x, né? Perfeito? Lembra da definição do valor absoluto? Valor absoluto de x dá x se x for positivo e dá menos x se x for negativo. Por isso que tem aqui menos x, ó. Porque o x está indo para menos infinito. X é negativo. Então, módulo de x dá menos x. Certo? Passa o limite. Passa o limite. Tá? Simplifiquei, ó. X por x. Tá aqui, ó. Ficou agora raiz de 1 menos 4x sobre x2. Tá? O que é que acontece com isso quando o x vai para menos infinito? Vamos ver o numerador. Quando o x vai para menos infinito, 4 sobre x2 vai para quanto? Vai para zero, né? O denominador está aumentando. Não interessa o sinal dele, não. Se ele está aumentando, ou vai para zero pelo lado esquerdo, por valores negativos, ou vai para zero pelo lado direito, valores positivos. Mas vai para zero. De qualquer jeito. Então, o numerador 4 sobre x2 vai para zero. O que está entre parênteses aqui vai para 1. Raiz quadrada de 1 só dá 1. Certo? Denominador 2 sobre x, quando x for para menos infinito, vai para zero. Perfeito? E a razão é simples, né? O denominador de uma fração aumentando. Só como x é negativo, ele está indo para zero, mas por valores negativos somente. 2 sobre x fica negativo. Então, está indo para zero por valores negativos. Logo, a soma aqui vai para 1. Portanto, o limite vai dar menos 1. Então, a ideia é a mesma que a gente vinha fazendo antes. Não mudou nada, não. Apenas as contas modificadas, porque as funções agora são outras. Tá certo? Botei aqui, está aqui que quando vocês forem estudar, raiz de 2 é módulo de x, como x é negativo, módulo de x é menos x. Né? X negativo, menos x é positivo. Ok? Tem perguntas aqui? Novamente, ó, se vocês olharem, é a mesma coisa do de cima. Ó. É o quociente entre os coeficientes dos termos de maior grau. O de cima é menos 1, né? É o menos x ali, ó, menos 1. E o de baixo é 1. O limite vai dar menos 1. Deu menos 1 mesmo. Ó. Aqui. Tá? Por quê? Porque quem vai mandar nessa história é o termo de maior grau. É raiz de x2. Pode mandar o 4. Pode tirar o 4 aí que não vai alterar nada. Raiz de x2 é menos x. Né? Ficou menos x por x mais 2 embaixo. Os graus são iguais, quociente entre os coeficientes dos termos de maior grau. Por isso que está dando menos 1 aí. E esse aqui, Fabiano? Como é que dá isso? Sem olhar só. Analisa o problema. Antes de fazer conta, vocês analisam o problema. Vocês gostam de fazer conta? Eu não gosto de fazer conta, não. O de baixo eu coloco em evidência. Agora o de cima... Eu não boto. E aí, João? O João sabe. Rapaz, não mexe com o João. Deixa o João. Deixa o pobre em paz. O pobre do João aqui tentando pensar, Rony, cara. O João. Rony, 4 terços. Por que você acha que dá 4 terços? Vocês concordam com o Rony que dá 4 terços? Nem concordo, nem discordo. Ele vai botar o termo evidência em cima. Rony, observa o seguinte, olha. Vê esse exemplo aqui que a gente fez. O que é que estava acontecendo aqui? Era uma coisa fundamental que aconteceu aí. Que os graus do numerador e denominador eram iguais. Aqui, ó, não está igual, não. Ó. Tá certo? Lá os graus eram iguais. Aqui não é igual, não. O grau do numerador vale 1 e o grau do denominador vale 3.
Quem é que vai para infinito mais rápido aí? O de grau 3. O de grau 3. É exatamente, João, o de grau 3. Então, se o denominador vai muito mais rápido, vai ficando muito grande, muito mais rápido que o 4x, o que é que acontece com essa fração? Vai diminuindo, diminuindo, até chegar em quanto? No limite. Vai para zero. Muito bem, Murilo. Vai para zero. Então, a gente vai provar isso. Mas a gente já analisou o problema, já sabe que vai para zero. E veja aí a coisa interessante, olha. O grau do denominador é maior do que o grau do numerador. Certo? Quem manda nessa história não são os termos de maior grau. Vocês vão ficar com 4x em cima e 3x3 embaixo. Simplifica o x com x3, sobra um x2 embaixo. Quando o x for para infinito, é menos ou mais? Menos. Bom, tanto faz. x2 vai para mais infinito. Então, essa fração aí, isso vai para zero. Então, qual é a observação que eu faço? Quando o grau do denominador for maior do que o grau do numerador, para quanto vai o limite? Vai para zero. Né? Vai para zero. Então, antes da gente mostrar, deixa eu fazer a pergunta. E se o grau do numerador for maior do que o grau do denominador? Qual é o resultado do limite? Infinito, mais ou menos, né? Depende do sinal da função. Por quê? Porque a gente viu lá atrás um teoreminha que dizia que o limite conserva o sinal da função. Então, se o grau do numerador for maior do que o grau do denominador, isso vai dar um resultado grande, ou positivo ou negativo. O infinito que Rony botou aí, então, ou é infinito positivo ou é infinito negativo. Depende do sinal da função. E aí a gente tem que analisar o sinal da função. Perfeito? Está resolvida a história para limites no infinito. Tá? Todos os casos possíveis a gente botou. Vamos voltar aqui para esse para mostrar a vocês o que vocês já viram aí. Aqui, o teu termo em evidência maior, tá certo? Simplifiquei, ó, o x com x3 sobre um x2 aqui. Então, quando o x for para menos infinito, x2 vai para mais infinito. Ok, Advanilson. Legal. Então, x2 é para mais infinito, então o denominador da fração, e aí não interessa se é positivo ou negativo, está ficando muito grande. O numerador vai para 4 e o denominador ficando muito grande. Portanto, isso vai ficando pequenininho, vai para zero. É assim que a gente escreve no limite. Ok? Isso que a gente observou já. Então, se o grau dos polinômios são iguais, dá o quociente entre os coeficientes dos termos de maior grau. Se o grau de baixo é maior, isso vai para zero. Se o grau de cima for maior, isso vai para mais ou menos infinito, dependendo do sinal da função, já que, né, o limite conserva o sinal da função. Então, tem que analisar isso. Tá? Porque se a função é positiva, é para mais infinito. Se a função é negativa, é para menos infinito. Perfeito? Essa é a historinha do limites no infinito. Certo? Limites no infinito. Tem perguntas aqui? Alguma pergunta aqui? Ficou clara essa história? Ok. Bom, então a gente viu o x assumindo valores positivos ou valores negativos. O que a gente pode ter também é o resultado, né? Do limite ser mais ou menos infinito. Tá? Vamos analisar um caso aqui. Pega a função aqui, só que a diferença aqui é o limite é que é infinito, tá? O limite, o resultado do limite é mais ou menos infinito. Mas o limite que a gente está pegando é x tendendo a um ponto mesmo. Vamos pegar uma funçãozinha dessa aí, 1 sobre x, tá? Que não está definida para x igual a zero. E eu quero saber o comportamento dela perto do zero. O que é que ela faz lá perto do zero?
Certo? Vamos ver o que é que acontece. Olha. Com 1 sobre x, quando x se aproxima de zero. Ou pela direita, ou pela esquerda. Se eu me aproximo de zero pela esquerda, 1 sobre x é positivo, perfeito? A função é positiva. Tá? Então, se a função é positiva e limite conserva o sinal da função, quando x se aproximar de zero pela direita, 1 sobre x está ficando muito grande, né? Portanto, a função está ficando muito grande. A gente escreve isso tendendo a mais infinito. Né? É isso que a gente escreve aqui. Ó. Limite, quando f de x, quando x tende a zero mais, tá? Vai para mais infinito. Tá? Ok? Ou igual a mais infinito, como vocês preferirem, né, escrever lá. Tá certo? Como eu já falei, eu gosto mais de botar tendendo ao infinito. Quando o x se aproximar de zero pela esquerda, agora por valores menores que zero, 1 sobre x agora é negativo. Certo? Denominador ficando pequeno, a função está ficando muito grande. Ou seja, no limite, quando o x tende a zero pela esquerda, a função agora vai para menos infinito. Olha como é fundamental analisar o sinal da função. Então, isso é um fator que a gente usa muito. Analisar o sinal da função, uma vez que o limite conserva exatamente o sinal da função. Tá? A gente não pode ter funções positivas com limite negativo. Não pode. Vocês viram o conceito de limite lá. Né? Vocês viram o conceito. A função, a gente se aproxima do ponto e a função está sempre indo para o mesmo lugar. Aí a gente diz que o limite existe. Tá certo? Então, é fundamental analisar o sinal da função. Se ela é positiva, se ela é negativa. E aí, tira a conclusão, dependendo do que a gente está fazendo aqui. Então, vocês vejam, pela direita, ó, vai para mais infinito, pela esquerda, para menos infinito, porque a função agora é negativa. Né? 1 sobre x é negativa agora. O gráfico da função mostra claramente isso. Ó. Quando o x tende a zero aqui pela direita, está indo para cima. A função está indo lá para cima. Está ficando grandona. Quando o x tende a zero pela esquerda, está ficando negativa. Esse é o gráfico dessa função. Também é uma hipérbole. Né? Vocês vão ver essa historinha da hipérbole aí na cálculo vetorial, né? Vocês devem estar fazendo aí também. Tá certo? Então, essa é a historinha quando o x agora tende a um certo ponto e a função vai ficando ou muito grande positivo ou muito grande negativo. Em ambos os casos, o limite não existe, né? Porque a gente só diz que uma coisa existe quando dá um número real. Que a gente está vendo. Deu 2, tá lá. Deu infinito, isso não é número real. Né? Isso é uma representação do número grande. Quanto grande, não sei. O meu infinito pode ser diferente do de vocês aí. Tá bom? É apenas uma representação de um número grande. Então, o que eu tenho que fazer é analisar, como foi feito aqui nessa função, analisar o sinal da função e ver o que é que acontece no limite. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. 4, limite de 4x mais 1 sobre x menos 3, quando o x tende a 3 mais. Como a gente falou de limites laterais, 3 mais é limite lateral à direita do 3, me aproximando do 3 por valores maiores que 3. Certo? Vamos ver isso aí. Ó. Vamos ver o que é que acontece aqui. Veja o que é que está acontecendo. O numerador está indo para 13, né? 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. E o denominador está indo para 0. Mas como eu estou me aproximando de 3 por valores, isso, exatamente, Rony, não é 0. Está tão perto quanto a gente queira, mas não é. É positivo, perfeito. Né? Como eu estou fazendo valores de x maiores do que 3, x menos 3 é positivo. Então, em cima é positivo, e embaixo também é positivo. Então, a função que está ali, 4x mais 1 sobre x menos 3, ela é positiva. Certo? Ela é positiva. Então, é fundamental analisar esse sinal.
Agora, o que é que acontece com o limite? Função positiva, denominador indo para 13. Denominador não, numerador indo para 13. E o denominador indo para 0, para a função positiva, para quanto vai esse limite? Para mais infinito, né? Porque lá em cima está indo para 13 e embaixo está ficando pequenininho, esse número aí está ficando muito grande. Como a função é positiva, mais infinito. Então, é fundamental a gente analisar o sinal da função que a gente está, né, calculando o limite. Nesse caso, é infinito positivo, viu, Ronito? Esquece de botar positivo não aí. Tá certo? Então, aqui tendeu a mais infinito. Aí a gente diz que o limite não existe, porque, disse a vocês por quê, né? Só existe quando é um número real. Tá certo? Botei aqui para vocês, quando estiverem estudando, ó, lembrar que o limite conserva o sinal da função. Certo? Deixa eu baixar aqui, eu quero que vocês me falem desse daqui. Limite 1 sobre x2 menos 4. Alguém pode me falar alguma coisa sobre esse limite? Quando o x tende a 2, tá? Não, senhor. É um lado que dá, o outro não. Então, como foi observado anteriormente, eu preciso ver o sinal da função. Como o denominador está indo para 0 e eu estou indo para 2, então, posso aproximar do 2 por valores maiores que 2 ou valores menores que 2. Vamos admitir que a gente vai se aproximar de 2 por valores maiores do que 2. O que implica que x2 menos 4 é positivo, perfeito? X tende a 2 por valores maiores que 2, portanto, x2 é maior que 4. Logo, x2 menos 4 é positivo. 1 sobre isso aí é positivo. Denominador indo para 0, a função está indo para mais infinito. Quando x tende a 2 mais. Agora vamos fazer quando x tende a 2 menos. Por valores menores do que 2. Então, o quadrado de x também é menor do que 4. Nesse caso, x2 menos 4 é negativo. A função agora é negativa. Tem que analisar os casos todinhos. Os casos possíveis. Aqui o x tende a 2, Rony. Tem duas maneiras de eu me aproximar desse 2. Pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Eu tenho que analisar tudo. Então, 2 tendendo a 2 pela esquerda, a função agora é negativa. Denominador ficando pequenininho, esse limite vai para menos infinito. Tá? Então, o que é importante nesses casos? É analisar o sinal da função. A gente falou lá, limites infinitos. O resultado do limite é mais ou menos infinito. Tá? Mas como é que eu vou saber disso? Observando o sinal da função. Então, é isso que está aqui escrito para vocês. Tá? Observa os limites laterais. Aí, ó, quando x tende a 2 mais, 1 sobre x2 menos 4 é positivo, portanto, o limite vai para mais infinito. Né? Denominador ficando pequenininho. Tá? Quando x a 2 menos, ó, esse quociente agora, 1 sobre x2 menos 4, é negativo. E o limite ia para menos infinito. Obviamente, o limite não existe. Os laterais são diferentes. Não existe limite e não existe mesmo, não, que é mais ou menos infinito. Tá certo? Então, cuidado quando for, né? Quando o limite tender a um ponto e a função, né? Denominador ficando pequenininho, ela vai para mais ou menos infinito. O resultado é esse. Quem vai me dizer isso? O sinal dela. Eu tenho que estudar o sinal da função. Tá? Analisar caso a caso aí. Ok? Isso são os limites no infinito. Esse outro vocês fazem aí. Então, a gente tem os limites que a gente fez, propriedades, tudinho lá.
Tá? Não esquece aqueles teoremas no início lá, são importantes, né? A unicidade do limite, o teorema do confronto, a conservação de sinal, da função limitada com a outra que tem limite zero. Então, essas coisas têm que estar claras na cabeça de vocês. Tá? Tem que estar claro isso aí. E agora também a gente tem uns limites, que a gente chama de limites fundamentais, que são limites que a gente conhece o resultado e usa esses limites para calcular outros limites. Certo? Nós vamos começar com os limites mais simples, tá? Que são os limites trigonométricos. Vamos trabalhar um pouquinho com as funções trigonométricas. Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, tá? O mais natural. Não precisa inventar, não precisa achar aquelas igual nada. O que a gente baixa aqui é saber a forma fundamental da trigonometria. Vocês lembram disso, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. O círculo trigonométrico, tá? E essas relações que envolvem seno e cosseno. Tá certo? Basta isso. Relação fundamental da trigonometria e mexer com ela. A gente chega naquelas identidades tudinho. Então, só preciso saber disso. O resto é conta. É multiplicar, dividir para chegar nas relações. E esse povo do segundo grau gosta de botar 500 relações para você. Não tem necessidade disso, não. Basta saber a relação da trigonometria, a principal dela lá. Também se pode dizer que não é um limite. Quando x tem... Peraí, deixa eu ler aqui direito. Pode-se dizer que não é o limite porque o denominador, quando o x tem... Não é igual, não, tá? Não escreve muito essas coisas assim, igual a zero, não. Tende a zero, então. Então, é exatamente isso. O denominador está ficando pequenininho, a fração está estourando. Tá? Ok? Então, vamos cobrar de Edvanilson aí, a trigonometria, viu? Ele disse que está bem nessa história aí. Tá certo, Heitor? É exatamente isso aí. Tá? Então, para a trigonometria, como eu falei, a relação fundamental da trigonometria, tá certo? E aquelas tangente é seno sobre cosseno, secante é o inverso do cosseno, cossecante é o inverso do seno, basta saber disso. O resto é fazer conta com isso aí. Tá? E o ciclo trigonométrico, naturalmente. Bom, então, o primeiro limite básico que a gente sabe, chamado, alguns livros chamam de básico, e outros chamam de limites fundamentais. Chamado fundamental, né? É esse que está aí, ó. Limite do seno de x sobre x. Isso não, todo mundo lembra da função seno. É uma função que tem domínio real e imagem, o intervalinho fechado menos 1, 1. Certo? Menos 1, 1. Então, vocês analisem o limite, ó, proposição 1. Seno de x. Esse x que está aqui no numerador, como ele está dentro do seno, ele é um arco. Mas é um número real, que é o domínio do seno, é um número real. É o conjunto dos números reais. Só que ele é um arco aí. Ele está dentro do seno. Seno de alguma coisa. Tá? Seno de π sobre 4, seno de π sobre 2. Tá? Então, isso é um arco. Porém, π sobre 4 é um número real, π sobre 2 é um número real, 60 graus também é um número real, essas coisas lá. π sobre 6, né? π sobre 3. Tá? E embaixo, no denominador, é o x. Ó. O x está tendendo a zero. Então, aqui é um número real e aqui em cima é um arco. Por que eu estou chamando a atenção disso? É para vocês não simplificarem o seno com um x com outro. São iguais, não, tá? Não vão simplificar, não. Hein? Já vi muito isso, mas não pode, não. A gente só simplifica coisas semelhantes. Eu não posso simplificar feijão com farinha. Né? Não. Então, não vão cortar aí, não. Qual o detalhe que tem aí? Ó? O que tem dentro do seno, o arco, é igual ao número real do denominador lá. Ó. Exatamente a mesma coisa. Quando vocês tiverem isso e o x for para zero, esse limite dá 1. Tá? Vamos mostrar que ele dá 1 aqui. Tá? Eu vou mostrar uma vez, depois esquece, fica trabalhando com o limite lá, tá? Esse limite vocês não podem esquecer.
Aqui, ó, o círculo trigonométrico. Tá? Vocês lembram o círculo, né? Um círculo de raio 1, tá? De centro na origem, raio 1. O eixo do x é o eixo do cosseno e o eixo y é o eixo do seno. Certo? O círculo aqui tem raio 1. Então, se você tiver a partir do eixo do x, olha, girando no sentido anti-horário, é o sentido positivo, só, Rony, só vai de -1 até 1. O resultado aqui vai dar 1 mesmo. Vai ver aqui que vai dar 1. Tá? Então, o círculo aqui de raio 1, ó, a gente mede a partir do eixo do x, que é o θ igual a 0, né? O ângulo 0. Tá? Cosseno de 0, vocês estão vendo aqui, está 1, exatamente o comprimento. Tá? Cosseno de π sobre 2 dá 0. De π dá -1, que é do lado de cá. Isso é um círculo trigonométrico. Então, olhando para aqui, vocês sabem um bocado de coisa. Só para confirmar o raciocínio. Ele está entre -1 e 1, o seno. Tá? A função é seno de x. Varia entre -1 e 1. Em geral, como o seno é uma função periódica, ela fica se repetindo, a gente, em geral, trabalha com um domínio também pequenininho para não. Aqui é o limite. Pegar um intervalo aqui que contém um 0 só. Então, vamos começar aqui. Tá? Eu peguei aqui o x entre 0 e π sobre 2, do primeiro quadrante. X está tendendo a 0. Eu posso me aproximar do 0, do ângulo 0 lá, né? Tanto no primeiro quadrante como no quarto quadrante, que é esse aqui que está aqui embaixo. Esse aqui, quarto quadrante. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo e aqui é o terceiro. E esse é o quarto. Então, girando sempre no sentido anti-horário. Tá? Esse é o sentido positivo de girar. Se eu rodo no sentido horário, é o sentido negativo. Tá? Então, para x entre 0 e π sobre 2, tá? Vamos lembrar aqui das coisas. Olha o seno aqui, é esse vermelhinho que está aqui. Ó. Esse é o seno. É o eixo y. Para esse arco que está aqui, está aqui o arco, que é o x. Tá? O arco que está o x, está aqui a bolinha, o setinho aqui é o arco x. Tá? Esse arquinho aqui, ó. Vou botar ele para aqui. Vou subir ele para ele sair daqui. Tá? Esse é o arquinho X aqui, ó. Tá? O que está em azul aí, tá vendo? E é a mesma coisa desse mocinho que está aqui, ó. Do mesmo jeitinho, não muda não. O arco é o mesmo, o ângulo é o mesmo. Tá? Então, isso aqui é o seno. Ó. Seno de X é o Y, tá vendo? Essa alturinha aqui. O arco que está aqui, ó. Esse. E vocês lembram do eixo da tangente, que é aqui fora? Ó, paralelo ao eixo Y, passando o ponto aqui, 1, 0, é o eixo das tangentes. Então, a tangente desse ângulo é esse pedacinho daqui, ó, daqui até aqui embaixo. Esse é a tangente. Então, se vocês olham para isso, tá? Aqui, ó, seno, o arco e a tangente. Então, a tangente é o maior valor, vocês estão vendo aqui no eixo do x, ó. A tangente é o maior valor, é maior do que o arco, maior do que o seno. Essa é a primeira desigualdade que tem aqui. Certo? Olhando para a figurinha que está aqui. É tudo positivo aí, tá? Os valores seno e tangente, no primeiro quadrante, são positivos. Então, vale aquilo lá, essa primeira desigualdade aí. Lembre-se que o que a gente quer calcular é limite de seno de x sobre x quando o x tende a 0. É isso que eu estou querendo calcular. Então, a partir dessa primeira desigualdade que a gente fez aqui, eu vou dar uma arrumada nela, né, para aparecer o seno de x sobre x, que é o que eu quero calcular. Limite disso, quando o x vai a 0. Tá? Então, veja, eu vou inverter aqui as coisas. Como a tangente é o maior valor, 1 sobre tangente vai ser o menor valor agora, perfeito? Quanto maior for o denominador, menor é a fração. Tangente é o maior valor que se assume ali, 1 sobre tangente vai ser o menor. 1 sobre x, seno é o menor,
1 sobre x vai ser 1 sobre seno x vai ser o maior valor. Então, inverti a desigualdade lá. A gente sabe que tangente é seno sobre cosseno. Tangente de x, seno de x sobre cosseno de x. Botei aqui. Só fiz trocar. Faz a conta aqui, ó. Divisão de fração. Repete a primeira, o 1. 1 sobre 1 tem aí, tá? Inverte a segunda, cosseno sobre seno. Cosseno sobre seno vezes 1 dá cosseno sobre seno. Certo? Cosseno sobre seno. Mas o que é que eu quero aqui? Eu quero limite de seno de x sobre x. Bom, sobre x já tem aqui. O que é que eu faço? O que é que eu faço para multiplicar aí, para aparecer seno de x sobre x? Vou multiplicar a desigualdade toda por seno de x. Como eu estou no primeiro quadrante, seno de x é positivo. Portanto, se eu multiplicar a desigualdade por um número positivo, ela não se altera. Por isso que eu fiz aqui, ó. Multipliquei por seno e por seno. Certo? Não se alterou a desigualdade. No primeiro quadrante, seno é positivo e cosseno também é. Portanto, a tangente também é. Né? Fiz a conta aqui, ó. Simplifiquei seno com seno, sobra só cosseno. Seno x sobre x, que é o que eu estou querendo calcular o limite, seno por seno dá 1. Agora eu vou usar o teorema do confronto. Vocês viram? Lembram do bichinho lá? Regrinha do sanduíche. Passa limite nessa expressão daí quando o x vai a zero. Quando o x for para zero, cosseno de zero vai para quanto? Vai para 1, né? Cosseno de zero vai para 1. Cosseno de limite de 1 quando o x for para zero. Limite da constante é a própria constante. Portanto, limite de seno de x sobre x, quando o x for para zero, ficou imprensado entre 1 e 1. O teorema do confronto diz exatamente o que esse limite é 1, né? Lembra lá do teorema do confronto? Se f é menor que g, que é menor do que h, aliás, vamos botar lá, tá? Se g é menor do que f, é menor do que h, limite de g e limite de h são iguais, então o limite de f também é igual. É isso que eu estou usando aqui. Quando eu passei limite aqui, quando o x foi para zero, o cosseno foi para 1, seno de x sobre x ficou lá, que eu estou querendo calcular, e limite de 1 também vai para 1. Ou seja, o limite do seno de x sobre x dá 1. Né? A gente prensou esse limite por 1. Conclusão, ele tem que ser 1. Né? Teorema do confronto. Tá certo? Então, a gente mostrou que o limite de seno de x sobre x para x aqui do primeiro quadrante, ali 1. Mas como o limite x tende a zero, ou ele vai pela direita ou vai pela esquerda. Ou vou por valores dos arcos aqui positivos, ou por aqui por baixo, né? No quarto quadrante. Só que eu vou escrever o quarto quadrante girando no sentido horário. Tá? Então, a medida aí é negativa agora. Por isso que está aqui o x entre menos π sobre 2 e 0. É porque eu estou girando no sentido, tá? Estou girando no sentido horário. O sentido positivo aqui é anti-horário. Vocês sabem disso que vocês estudaram lá. Então, se vocês olharem aqui para baixo a figurinha, pega essa figura e bota aqui para baixo. Tá? Então, esse seno fica aqui embaixo, tem o arcozinho, a tangente que vai aqui para baixo. Só que agora tudo é negativo aí, tá? Tá aqui, ó, o y aqui, a parte de 2 do x, é tudo negativo. Portanto, aquela desigualdade que eu tinha no início, que era essa daqui, no quarto quadrante aqui agora, ela vai ficar ao contrário. Tá? Como a tangente era o maior no positivo, no negativo ela é o menor, né? Menos 3, menos 2, menos 3 é menor do que menos 2. Tá? A desigualdade ficou desse jeito, e a conta que eu vou fazer é a mesma que eu fiz na outra lá. Inverti, ó. Multipliquei por seno. Tá? Simplifiquei aqui.
E ficou essa historinha aqui. É a mesma conta, não muda nada não. Só está invertida porque está no quarto quadrante. Passa o limite quando o x for para 0, esse limite vai para 1. Portanto, para x entre menos π sobre 2 e π sobre 2, limite do seno de x sobre x, 1. Pronto. Pode esquecer a demonstração disso, é porque eu não queria chegar e dizer o limite é 1 e acabou. Tá? Então, o que vocês precisam saber é limite de seno de x sobre x vale 1. Observação interessante, ó. Seno de x e embaixo tem x. Tá certo? O denominador é igual ao arco lá em cima. Por isso que a gente está dizendo, mostrando que vale 1. Tá? O que é interessante é isso. A partir desse limite, seno de x sobre x, tá aqui, tá? A partir desse limite, a gente pode pegar outros limites fundamentais, que são esses 3 que estão aqui na proposição 2. Tá? Limite da tangente de x sobre x dá 1. 1 menos cosseno de x sobre x2, quando x tende a 0, vai para meio. E o cosseno de x, 1 menos cosseno de x sobre x, vai para 0. Esses limites vocês têm que guardar, tá? Gravar. A gente vai fazer cálculo de limites usando esses limites daí. Tá? Vamos pegar esse primeiro aqui. Está aqui, ó. Tangente de x sobre x. Tangente é seno sobre cosseno. Tá? Então, está aqui divisão de fração. Deixa eu botar aqui divisão de fração, para vocês verem melhor aqui. Vou botar aqui divisão de fração. Espera aí, só um minuto, deixa eu acender a luz aqui. Tá aí, ó. Divisão de fração. Repita a primeira, tá aqui, ó. Seno de x sobre x. Inverti a outra. A outra é x sobre 1, 1 sobre x. É o inverso. E aí faz a conta aí. Tá? Porém, a gente sabe, nós acabamos de mostrar que o limite de seno de x sobre x vale 1. Aí a gente tem, ó, cosseno de x vezes x. Tá? Isso aqui é tudo número real. Então, a ordem aí não tanto faz. Como eu sei que esse limite de seno de x sobre x vale 1, quando o x vai a 0, então eu vou botar o x embaixo do seno e botar o cosseno para o outro lado lá. Limite do produto, produto dos limites, desde que eles existam. Tá? Portanto, ó, limite de seno de x sobre x, acabamos de mostrar que vale 1. Limite aqui desse quociente, ó, limite do numerador dá 1. Cosseno de 0, quanto é? Quanto é o cosseno de 0? Hein? Ó, esses arcos comuns vocês têm que saber tudinho, tá? 0, π sobre 2, π sobre 4, π, 3π sobre 2, 2π, né? Π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4. Essas coisas vocês têm que saber tudinho, né? Cosseno de 0 vale 1. Aqui no ciclo trigonométrico dá para vocês verem. Aqui, ó. O ângulo é 0. Como o raio do ciclo aqui é 1, então cosseno de 0 é o tamanho do raio aqui, vale 1. Aqui vocês ganham muita coisa aqui, olhando aqui. Olhando para o ciclo trigonométrico. Então, seno de x sobre x vale 1. 1 sobre cosseno de x vale 1. Produto, 1. É o que a gente queria mostrar. Eu já usei o limite fundamental que eu tinha lá. Certo? Então, limite tangente de x sobre x. Quando x vai a 0, vale 1 também. Letra B. Outro limite fundamental. Tem que gravar isso aí. Certo? Está aqui, ó. Limite de 1 menos cosseno de x sobre x2.
Foi o que eu fiz aqui, ó. Multipliquei pelo conjugado, né? Que, na verdade, não é conjugado, né? Não é conjugado, não. A gente usa muito esta multiplica pelo conjugado. Mas você sabe de onde é que vem esse conjugado? Vocês já viram de onde vem esse conjugado que a gente faz? Tá? O conjugado nada mais é do que aquele produto notável que a gente usou várias vezes já, o do quadrado. A2 menos B2, A menos B, A mais B. Certo? Então, quando a gente multiplica pelo conjugado, a gente está usando exatamente aquele produto notável. Está aqui, ó. Várias vezes a gente fez. Olha aqui, ó. A2 menos B2 e A mais B aqui, ó. E aqui está o A menos B. Então, no lugar disso, a gente já fez essa conta lá fazendo limite. Então, quando vocês estiverem multiplicando pelo conjugado, vocês estão usando, na verdade, aquele produto notável lá do A2 menos B2, que é A menos B, A mais B. Em geral, você tem aqui o A menos B, portanto, o A menos B é A2 menos B2 dividido por A mais B. Essa conta a gente já fez em vários limites lá que estava fazendo. Então, quando vocês ouviram falar de multiplica pelo conjugado, nada mais é do que o produto notável A2 menos B2. Tá? A menos B, A mais B. Foi isso que a gente fez aqui. Ó. Multipliquei pelo conjugado, ou seja, multipliquei pelo número 1 que me interessava. Isso a gente vai fazer sempre. Tá? Fiz a conta aqui. Ó. A menos B, A mais B, A2 menos B2. Tá? A2 menos B2. 1 mais cosseno x. Certo? Agora, lembrando da fórmula fundamental da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Portanto, seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Tá? 1 menos cosseno. Então, eu troquei aqui 1 menos cosseno ao quadrado por seno ao quadrado, usando a fórmula fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Certo? Fiquei isso aqui, ó. Vezes 1 sobre cosseno, que é o que tem aqui. Seno ao quadrado, eu escrevo seno vezes seno. x2, eu escrevo x vezes x. E aí boto os limites do jeito que a gente já sabia. Limite do produto, o produto dos limites. Seno de x sobre x, quando x vai a 0, vai dar 1. Esse outro dá 1. Cosseno de 0 vai para 1. 1 mais 1 dá 2. Portanto, o limite vai para 2. Então, 1 menos cosseno de x, meio, desculpa. 1 menos cosseno de x, x2 vai dar meio. É o outro limite básico aí. Tá? E a letra C, o raciocínio é semelhante. Tá? Vocês podem olhar. Então, vamos fazer alguns exemplos usando esses limites aqui. Tá? Esse primeiro aqui, ó, seno de 3x sobre seno de 5x. O que é que falta aí para chegar no limite básico? Hein? Para chegar no limite básico aí, tem que ter um 3x no denominador, né? Porque é seno de 3x sobre 3x. É o que eu estava chamando a atenção lá, ó. Era o que estava dentro do seno igual ao arco. O arco de lá de cima igual ao denominador. Então, se o arco aqui é 3x, no denominador tem que aparecer um 3x também. Então, eu tenho que fazer alguma conta aí, para não assassinar a matemática, para aparecer o 3x aí. E tem seno de 5x, então tem que aparecer um 5x também. Certo? Então, é aquela história que eu falei desde o início. A gente mexe muito com os elementos neutros, tanto da soma como da multiplicação. Como eu quero que apareça aí o 3x, eu vou fazer ele aparecer aí. Vou pegar o elemento neutro, que é o 1, e vou escrever 3x sobre 3x, que é 1. Do mesmo jeito, eu vou escrever 5x sobre 5x, que é 1 também. Né? Então, é isso que está aqui. Ó.
Apareceu 3x. Vocês, por favor, aí, ó. Por favor, aí. Tá aqui, ó. Então, multipliquei. Aqui está o elemento neutro escrito do jeito que eu quero, qual o problema. Do mesmo jeito, o 5x. Tudo isso aí é número real. Então, vocês podem escrever do jeito que vocês quiserem. Como eu sei que seno de x sobre x vale 1, vou arrumar aqui, ó. Seno de 3x sobre 3x, ó. Ficou legal, né? 5x sobre 5x, ótimo também. Deixa o 3x e o 5x lá sobrando. Tá? E vou arrumar aqui, ó. Seno de 3x sobre 3x, bonitinho. O x com x eu simplifiquei, 3/5. E esse 5x que está aqui, eu vou estar lá para baixo, ó. Divisão de fração. Por quê? Para ficar igual ao limite básico lá. O arco igual ao denominador. Tá? Então, limite de seno de x sobre x, quando o x vai a 0, dá 1. E limite de 3x sobre 3x também dá 1 do mesmo jeito. Só por causa disso aqui, ó. Limite de seno de 3x, são 3x de t. Então, chamando 3x de t, ó, seno de t sobre t, quando o x for para 0, t também vai para 0. Né? Se o x vai, 3x também vai para 0. Então, t vai para 0. E agora ficou o básico, ó. Seno de x sobre x. A letra aqui não interessa. Então, esse limite aqui, seno de 3x sobre 3x, vai para 1. Seno de 5x sobre 5x também vai para 1, pela mesma razão daqui. E o limite vai dar, então, 3/5. Então, limite do seno de 5x, de 3x sobre seno de 5x, isso dá 3/5. Tá? É essa arrumação que vocês vão fazer. Tá? A gente está mexendo com os elementos neutros, no caso aqui da multiplicação. Eu vou escrever ele do jeito que me interessa no problema. Do jeito que me interessa no problema. Então, o resto que está aqui, tá? Esse fato aqui de seno de 3x sobre 3x também dá 1. Basta mudar de variável. Tá? Então, aquela história. O arco igual ao denominador. Então, basta fazer uma mudança de variável aí, que vocês vejam que está igualzinho do lado de cima. Seno de x sobre x quando x é para 0. É a mesma coisa, seno de t sobre t quando t for para 0. Não muda absolutamente nada. Né? Não muda absolutamente nada. Bom, os outros, vocês dão uma olhada, as dúvidas, vocês perguntam. Dá uma olhada aí para vocês tentarem fazer alguma coisa aí. Já está tarde, né? 20 para as 6. Então, vão estudando, vão discutindo. Tá? A semana que vem a gente vai continuar falando de inglês. É a outra semana, que é a semana antes da prova. É a semana antes da prova. Tá? Nós vamos fazer só exercício. É dúvida, tirar dúvida. Vocês vão colocar as dúvidas de vocês aí. E a gente vai tirando as dúvidas aqui. Tá bom? Ainda falta funções contínuas. Vou fazer a semana que vem. E a semana que vem vai ter uma atividade também, a segunda. Só envolvendo limites. Para vocês estudarem para a prova já. Aí estuda e faz a tarefa. Professor, a prova vai ser só com limites ou você vai exigir também lá as inequações? Desde de R$1. Números reais, desigualdade, valor absoluto e limites. Tá, já. Tá? Então, vê lá o que a gente fez, o que está escrito lá, tá tranquilo lá. Ok? Então, bom fim de semana, até segunda-feira. Qualquer dúvida, vocês perguntam. Vocês já podem entrar lá no Google Class e botar as dúvidas de vocês lá. Eu já ajeitei tudo, e qualquer um pode entrar. Pode se apresentar lá, que não está você não tá, mas pode entrar lá que vocês conseguem botar a coisa lá. Okay? É esse fora de atividades, né, professor? Isso, as dúvidas vocês colocam lá. Vocês podem botar as coisas, fazer um anexozinho, bota como anexo, não tem problema nenhum. Esse fim de semana pode ter certeza que eu vou deixar uma dúvida lá. Posso? Ou então tu manda lá meu e-mail. Tá, joia. Ok, tchau, professor. Até a próxima. Tchau, professor. Boa final de semana. Igual. Obrigado, tchau. Valeu, professor. Tchau. Tchau, professor. Bom final de semana.
Tchau, Leandro. Vou ter que separar também. Vou parar aqui. Vai. Ela vai vir para aí.